Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este centro de amor. Boa tarde, meus irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje, dia 20 de julho de 2015, nós temos o prazer de receber aqui meu querido amigo Elísio Navega. Ele é de Niterói, ele é de Araruama, ele é de Macaé, né? Ele atua no Centro Espírita, Sociedade Espírita Fraternidade, lá de Niterói. Então, ele já esteve aqui algumas vezes no nosso programa. E hoje ele fala um tema para a gente, né, que é um tema que causa, né, muita assim, apreensão em quase todos nós, né? Que é o temor da morte na visão espírita. Vamos entender aqui, está aí na telinha o tema, entender o que a doutrina espírita fala sobre a morte, né? Será que nós devemos realmente ter medo da morte? Por que nós temos medo da morte? Vamos entender aqui um pouquinho. Vamos tentar dissecar ao máximo esse tema, tá ok? Semana que vem é o último programa do mês e nós vamos fazer o sorteio, tá? De 3 livros, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho do Espiritismo e a Revista Espírita. E vamos ter, na semana que vem, aqui meu querido amigo Dr. Fernando Santana, ele é da AME Lagos, e ele fala sobre epigenética. Aí eu quis saber com ele o que é epigenética. Aí ele falou que estuda fatores que podem modificar o código genético, né? Existem fatores que são os fatores sociais, fatores do meio ambiente, mas ele vai falar na visão espírita, né? Sobre a ótica, né? Da medicina espiritual, do espírito imortal, né? Entender porque aonde que essas alterações que ocorrem, que modificam, né, e que a ciência ainda não consegue explicar, e nós vamos conversar sobre isso, sobre esse assunto aqui semana que vem. Epigenética, tá ok? Dois eventos
na verdade, são 3 eventos que vão acontecer agora, tá? Eu tenho que passar para vocês. No Centro Espírita Leon Denis, dia 26 agora de julho, de 8h30 às 13 horas, vai ter um seminário sobre mediunidade. E o tema é o maravilhoso e o sobrenatural. Então, esse encontro, né, espírita sobre mediunidade, todas as pessoas estão convidadas, podem se inscrever, né, pelo site do CELD aqui de Cabo Frio, que é www.celd-cabofrio.org.br. Se inscreve lá, que realmente é um seminário muito, muito interessante para quem está começando a estudar, querendo entender, compreender o que é mediunidade. Esse tema aqui do maravilhoso, né? O maravilhoso e o sobrenatural. Então, domingo agora, dia 26, aliás, domingo agora, dia 26, lá no CELD, ali na rua do 25º Batalhão, lá no finalzinho, entrando pela Inglaterra, lá no final, à direita, é o Centro Espírita Leon Denis. Tá ok? Meu amigo Silvio, lá de Búzios, está convidando a todos para a peça, né, o Paulo de Tarso, né, que é do livro Paulo Estevão, né, dia 1º de agosto, lá no Teatro do Hotel Atlântico, em Búzios, ao preço de R$30. Então, está convidando, e os convites você pode comprar no Centro Espírita Trabalhador de Jesus, na Casa René Peça, da Casa René Peça e do Fonte de Luz também, parece que estão vendendo esses convites a R$30. Essa peça, né, quem lê o livro sabe que é maravilhosa, né? Tá ok? 2 avisos importantes da Amilagos, que é a associação médica aqui da nossa região, para 2 eventos maravilhosos para quem gosta de medicina espiritual. Dia 2, agora no domingo, né, a palestra mensal da Amilagos é com o meu querido amigo José Hélito, lá de Araruama, lá do GEAC, do Grupo Espírita Allan Kardec. E ele vai falar sobre o caráter da revelação espírita. Então, essa palestra é no domingo, dia 2, e às 18 horas, lá no Centro Espírita Leon Denis, ali na Rua do Batalhão. Tá ok? Depois desse evento, no dia 15 de agosto, a Amilagos está convidando para um workshop, né, de 8h30 às 16 horas, tá? Vão ter 2 modos. O primeiro modo vai ser com a Carolina, que vai falar também sobre epigenética do corpo físico, sobre a ótica do espírito imortal. E no segundo bloco, saúde mental, que é o Dr. Flávio Brown, lá de São Paulo, da AME, né? AME de São Paulo, da Santos, parece, AME Santos. E ia falar visão médico e espírita da depressão, da ansiedade, do pânico. Também vai ser muito interessante. Então, você que gosta de medicina espiritual, está convidado, tá, para o dia 15, vai ser ali na Associação Médica, aqui de Cabo Frio, ali na Praça Porto Rocha. Então, 2 eventos maravilhosos, com certeza estarei lá, porque eu adoro medicina espiritual. Então, vou estar lá, com certeza, nesses 2 eventos. No dia 2, com o José Hélito, ali no Leon Denis, e no dia 15, lá na Associação Médica de Cabo Frio, com esse workshop da Amilagos. Tá ok? Vamos falar aqui das palestras. No Centro Espírita Amor e Caridade, sexta-feira, agora às 8 horas, Construindo um Novo Eu, com a Carmen Beatriz. No domingo, às 10 horas da manhã, A Caminho da Luz, Emmanuel, com o meu querido amigo Cássio, às 8 horas da noite. E segunda-feira que vem, às 17 horas, Parábolas, a Pedagogia de Jesus, com a minha querida amiga Marta Maria. No Centro Espírita Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, dia 22, às 8 horas da noite, meu querido amigo Flávio Scagli vai conversar sobre egoísmo, está lá no Livro dos Espíritos. Tá? E no dia 26, Carmen Beatriz, lá do Centro Espírita Francisco de Assis, lá de Santos Dumont, Minas Gerais. Ela vai falar sobre saúde das emoções. No dia 26, dessa palestra às 18 horas, tanto essa palestra quanto a de quarta-feira são transmitidas
ao vivo pela internet. Você bota www.catj.org.br, você assiste a palestra dos trabalhadores ao vivo. Tá ok? Na Casa René Peça, hoje, às 8 horas, Mariane Medeiros, lá do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, e o tema que ela vai falar sobre ansiedade. Tá ok? E lá no Ceareiros do Bem, que é o meu Centro Espírita, ali no Jardim Esperança, convidando a todos os amigos a assistir com a gente lá, às 8 horas da noite, quinta-feira, meus queridos amigos do Jardim Esperança, que assistem o nosso programa, convidando para assistir lá, 8 horas da noite, minha querida amiga Horaci, que vai falar das esperanças e consolações. Quinta-feira, 8 horas, lá no Ceareiros do Bem, lá no Jardim Esperança. Tá ok? Então nós vamos passar rapidinho ao apoio cultural e voltamos já já para a gente começar a conversar com o meu querido amigo Elísio. É rapidinho. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este centro de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, este tempo de amor. Então, meus irmãos, nós voltamos ao nosso apoio cultural. Eu gostaria de pedir para o Davi colocar o nosso telefone aí para as pessoas, né, que quiserem ligar para o nosso sorteio, ou também se quiser fazer uma pergunta sobre o tema de hoje para o Elísio, tá? Está aí na telinha, 2648-9008. Você pode ligar ao vivo, tá? Que a pergunta, com certeza, eu vou passar aqui para o meu querido amigo Elísio para ele responder para todos nós, tá ok? Então está aí na telinha, nosso telefone. O nosso programa está sendo transmitido ao vivo por um site, eu vou passar aqui, iblups, iblups.com/jovemtv. Só vou colocar isso lá que já entra direto lá e você assiste ao vivo o nosso programa, tá? Não está passando pelo site da Jovem TV que está fora do ar. Então você entra nesse site, iblups.com/jovemtv.
Jovem TV. Aí você assiste o programa ao vivo, avisa para as pessoas das outras cidades, de outros estados, até mesmo de outros países que assistem o nosso programa ao vivo. Tá ok? Então, antes de nós começarmos a conversar com o Elísio, vamos pedir para que ele faça uma oração para todos nós, para que a gente possa ter um clima aqui bacana, que a gente possa ter uma sintonia boa, que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos e tentar, né, o máximo aqui de tirar as dúvidas das pessoas. Se não conseguir tirar dúvida, liga para cá e faz a pergunta para o Elísio, tá ok? Então vamos juntos agora então ouvir a oração com o Elísio. Amigo Jesus, nosso caro benfeitor, neste momento te agradecemos por essa oportunidade de aqui estarmos, ao mesmo tempo em que te rogamos as tuas bênçãos de tranquilidade, de paz, para todos que aqui nos encontramos, para aqueles que nesse momento nos assistem, nos ouvem, pedindo, Senhor, que essa mensagem possa encontrar eco em seus corações, envolvendo-os, aumentando assim o seu nível de esperança em dias melhores, num porvir feliz. Ser conosco, Senhor, agora e sempre. E assim seja. Que assim seja. Bom, estou recebendo aqui a informação do meu querido amigo Ciro, de Castro, lá de Araruama, avisando aqui pra gente que o Elísio vai fazer a palestra no dia 30 de agosto, lá em Araruama, né, em homenagem ao Raul Teixeira, tá? Então ele pediu para avisar do encontro que vai ter lá em homenagem ao Raul, tá bom? Então está avisado, viu? Então vamos começar a conversar? Vamos começar a bater um papo aqui sobre a morte na visão espírita, o temor da morte. Gostaria que você falasse para a gente o que é a morte na visão espírita, né? Porque nós sabemos que a grande maioria de todos nós, espíritas, até espíritas mesmo, não espíritas, né, quando falam em morte, né, não é minha hora, não está na hora, não quero agora, já tem muito tempo para ficar aqui, né? Nunca, está sempre tentando, mas esquece que a morte pode pegar a gente de uma hora para outra se a gente menos esperar, né? Então fala pra gente o que é a morte, o que a doutrina espírita fala sobre a morte, Elísio? Sim. Primeiramente queremos saudar, né, aos companheiros, nossos irmãos que estão em casa, seja nos assistindo, nos ouvindo, de estarem aí, né, dedicando esse tempo a essa oportunidade abençoada, que é falar sobre a doutrina espírita, ouvir falar sobre a doutrina espírita. E a gente sempre resgata uma fala de Divaldo quando ele nos diz que uma conversa sobre espiritismo já é uma aula sobre espiritismo. Então, não que nós sejamos professores, espiritismo não tem professor, mas na verdade é uma aula, porque a gente troca ali experiências, aquele que tem uma informação a mais, passa e também acaba absorvendo uma outra informação que também não tinha. Enfim, é um nivelamento de informações que só nos faz bem. E respondendo à pergunta, o que é a morte, né, na visão espírita, o espiritismo vê a morte, Renato, como uma etapa de nossas vidas. Nós precisamos nos situar na linha do tempo das nossas vidas o seguinte, que nós temos apenas uma vida, mas com diversas existências. Então, a morte é essa etapa, que vai nos permitir, né, sair da condição de encarnados para a condição de desencarnados, e daqui a pouco nós retornamos na condição de encarnados. Então, ela é o desfecho da etapa em que estamos reencarnados, para iniciar uma outra etapa na condição de desencarnados, e na sequência, de novo, né, quando nós reencarnarmos, morrermos de novo, no que diz respeito, né, ao corpo físico. Então trata-se de uma etapa na nossa vida, já que nós temos várias existências. Então, entre uma existência e outra, faz-se necessário que nós morramos no corpo físico,
estejamos no plano espiritual por algum período que varia bastante de acordo com a nossa necessidade. Depois nós reencarnamos, vivemos mais um outro período e desencarnamos de novo. E é interessante esse enfoque que a nossa doutrina espírita nos traz, porque nós vemos simplesmente como uma etapa, então não é o fim de nada. Sobre outra angulação, é o início de tudo, podemos dizer. Chico Xavier costumava dizer que, quando ele perguntava acerca da morte, Chico, você estava com a idade avançada, isso não te preocupa? Daqui a pouco você vai deixar os seus entes queridos? Sim, eu sei disso, dizia o Chico, né? E vou sentir muito por isso. Por outro lado, eu vejo também com muita felicidade, porque é a hora de retornar para casa. Então era assim que Chico considera. Considera, né, no sentido do mundo espiritual, como sendo a sua casa. E é a nossa casa de fato. Então nós estamos inscritos, podemos assim dizer, né, usando assim uma linguagem básica, né, de matemática, né, lá de geometria, nós estamos assim inscritos no mundo espiritual e não o contrário, né, e não estamos assim circunscrevendo o mundo espiritual. Nós estamos inscritos nele, na condição de encarnados. Então, simplesmente uma etapa, né, que a gente passa, etapa essa necessária para a nossa evolução espiritual. Bom, então, para a gente poder entender, para os nossos amigos telespectadores entenderem, porque nós temos um público muito grande de pessoas que não são espíritas, que estão aprendendo essas informações, encontrando essas afirmações agora. Para a doutrina espírita, a vida não acaba, ou seja, é uma só. Sim, sim. O que muda é só o corpo, é isso? Só o corpo. A gente muda de corpo conforme a nossa necessidade que você falou, né? Lógico, quando a gente fala nisso, quando você falou nisso, a gente vê logo na nossa mente a reencarnação. Então você disse que nós vamos, né? Só mudamos de corpo, ou seja, nós reencarnamos, nós nascemos de novo. Então porque muitas pessoas falam que na Bíblia, né, que diz que não fala em reencarnação, e tem lá uma passagem, eu não sei qual é, mas já conversei com vários amigos meus, eles dizem lá que fala lá que só se nasce ou se morre uma vez, não é isso? Tem uma passagem da Bíblia que fala isso, e se pegam nisso aí para dizer que a reencarnação não existe. O que você tem a dizer para a gente aí sobre essa passagem da Bíblia? O que realmente Jesus quer dizer sobre isso? Eu vou responder como os Espíritos responderam a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele perguntou acerca, né, da Bíblia. Ele perguntou, a Bíblia seria um erro? E os benfeitores do mundo maior responderam, não. Um erro, por vezes, é a sua interpretação. Então, na verdade, o que ocorre, Renato, é um caso de interpretação. Quando a Bíblia faz essa referência, né, a uma única vida, de fato é essa que nós falamos, é uma única vida. Porque Deus, quando nos cria uma vez só. Ele não vai nos criar várias vezes, né? Ele nos cria uma única vez. E por intermédio das existências, nós vamos crescendo espiritual, nós vamos evoluindo espiritualmente. Então, em verdade, isso é uma questão de interpretação. Assim como nós temos lá as raças adâmicas, fazendo referência a Adão, e tantas outras interpretações acerca da Bíblia, que o Espiritismo nos permite fazer uma interpretação ampliada, né, com uma visão de início, meio e fim, né, de passado, presente e futuro, ao longo de toda a história possível, né, de ser delineada, de ser assim esquadrinhada, né, pelos homens. Então quer dizer que que morre na verdade é o corpo. O corpo esse realmente vai embora, volta, como fala lá na Bíblia, né, do pó voltará, do pó veio, do pó voltará. Realmente vai voltar, todas as nossas substâncias vão voltar para a Terra, mas o espírito não, o espírito ele segue o caminho dele, não é isso? Então, quando ela diz que morre uma vez, realmente o corpo morre uma vez. O corpo morre uma vez. O corpo morre uma vez. Exato. Ele morre mesmo, mas o espírito nunca, porque como você falou, nós somos eternos, entende? Deus nos criou e não temos mais fim, não é isso?
Sim, perfeito. Né? Então, é a diferença que nós temos de Deus, né? Deus é eterno porque não teve início. Nós temos início. Então, Deus como é que tem um termo, acho que é eterno mesmo, né? Eterno. Nós é que não. É eterno também. Nós é que fomos criados por Deus. Então, fala pra gente agora, para a gente começar a entender melhor. Então, a morte na visão espírita. Fala pra gente, qual o significado, então, de berço e túmulo na visão espírita? Explica pra gente aí o que é esse berço, o que o túmulo é. Sim. Vamos nos situar, né, na condição das doutrinas que existem assim na vida. Uma delas é a materialista, que diz que a vida se acaba quando o corpo perece, né? Então o Livro do Espírito também nos ensina que a morte física, ela corresponde ao esgotamento dos órgãos. Então a morte física, como propriamente estamos falando. E o materialista assim pensa, que tudo se vai com a morte física. O espiritualista, ele é aquele que crê que a alma, ela sobrevive à morte do corpo. E o espírita, que para ser espírita nós precisamos antes ser espiritualistas, então todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Como é que a gente pode detalhar isso? Toda religião, né, que acredita que a vida, né, de alguma forma, o espírito não morre após a morte do corpo, ela é espiritualista. Mas não necessariamente é espírita, porque não é reencarnacionista. Ela não acredita que o corpo retorna num outro corpo, num novo corpo de carne. Então, esse é o espiritualismo. São as religiões, né, que creem que a alma não morre com a morte do corpo. Quais sejam, né, as religiões que acreditam, né, no seio de Abraão, né, acreditam na visão do céu, na visão do inferno. Todas essas. E nós, espíritas, cremos mais além do que isso. Nós acreditamos que, além de sobreviver, nós também retomamos e retomamos um novo corpo de carne. Então, na verdade, ocorre dessa forma na visão espírita. Agora é interessante a referência ao berço e ao túmulo, porque são dois marcos, duas etapas assim consideradas fundamentais na nossa vida, na vida do ser humano. Também na vida dos animais, dos outros reinos, né? Se nós pensarmos que todos têm lá um berço, tem um túmulo, de uma maneira geral, as religiões creem que a vida começa lá no berço, quando nasce o corpo físico, e ela vai se encerrar lá no túmulo. Então essa faixa berço-túmulo é uma teoria que corresponde, né, a não crer, né, que a gente, após ao dito, né, chamado túmulo, a gente tem a oportunidade de vivenciar, né, de novo essa vida que nos permite, né, praticar o amor, praticar a caridade e, acima de tudo, nos desenvolver ainda mais. Então, quando nós analisamos, né, a forma como muitas criaturas deixam esse mundo, vamos dizer, deixam essa encarnação, nós vemos que há muitas pendências para serem resolvidas. Nós mesmos deixamos muitas pendências na outra encarnação, estamos nesta aqui para resolver. E é desejável para nós, por uma medida de inteligência, que a gente não gere mais pendências nessa. Cuide de tratar das pendências que nós já né, trouxemos para essa presente reencarnação. Mas por vezes a gente, além de não cuidar bem das que nós trouxemos, ainda arrumamos umas outras, a gente se atrapalha. Aí, como diz o nosso amigo Alberto Almeida do Pará, né, a gente ainda arruma mais encrenca para a gente. E aí, quando o Espiritismo nos ensina, né, que essas encrencas, a gente vai ter que tratá-las em alguma época da nossa vida, aí daquele conceito elástico de vida, né, a vida ela é eterna,
mas em alguma existência nós vamos ter que cuidar disso. Nós vamos verificar, Dona Ivone Pereira, que foi uma grande médium brasileira, que em alguma das suas encarnações, né, que está lá numa trilogia muito interessante, que conta, né, as suas encarnações, em que ela esquadrinha todas as suas encarnações em detalhes, o seu benfeitor, né, que é o Charles, falando dos seus suicídios, 3 suicídios. E nessa encarnação, então, ela tinha que resolver essa encrenca, uma encrenca assim, forte, né, de altíssimo grau. E ela resolveu. A começar pela sua vida, né, que foi uma vida assim, muito difícil, sob o ponto de vista social, material, de sofrimento, dores, doença, e culminando na oportunidade que ela teve de fazer, né, de psicografar a obra mais importante que cuida desse tema, que é o livro Memórias de um Suicida. Então, livro esse que nem Chico Xavier teve como missão tratar. Então, o mundo espiritual, está bem claro isso, os benfeitores espirituais deram essa missão para a Dona Ivone Pereira. Então, ela bem resolveu essa sua encrenca. Nós temos outras encrencas, não tão superlativas assim, não tão de grau tão elevado, mas se a gente não cuidar bem delas, né, como quem cuida de uma joia que está em meio ali às sujidades, né, está ali na jazida e tem que ir tirando aquilo para fazê-la brilhar, nós vamos sair da encarnação ainda com aquela joia ainda envolvida aí em sujidades. Então isso representa a nossa reencarnação, essa oportunidade que a gente tem, né, de ir além do túmulo, por intermédio dessa bênção que é a reencarnação. Veja que nós desencarnamos e nos perguntamos, né, fulano, cicrano, Bertrano, que deixou tantas pendências, né, gerou tantos problemas, às vezes alguns males mesmo, à sociedade, como é que vai ser? Como é que vai ficar essa criatura? Vai ficar exatamente assim, Deus vai lhe dar a oportunidade de retornar. Daí então o nosso raciocínio, ele nos levar, né, a um entendimento de que isso sim é justiça divina. Ora, eu tenho a oportunidade de acertar meus erros que cometi? Tem. Ao invés de nós irmos para o chamado inferno, que tem lá, né, aquela chama que nunca queima, porque a pessoa fica queimando a vida inteira, logo ela não perece, né? Aquele castigo eterno que Jesus, por vezes, ele, nas suas parábolas, nas suas passagens, ele combatia frontalmente, né? Uma delas é muito interessante, quando ele fala lá da parábola, né, da ovelha perdida, em que ao final do dia aquele pastor fez a contagem das suas ovelhas e das 100 estava faltando uma. Ele podia dizer, mas são 99, eu não vou me arriscar aí tarde ou noite adentro para procurar essa ovelha. Não, ele se arriscou sim, foi lá e resgatou aquela ovelha perdida. Então, trazendo isso para o nosso dia a dia, essa simbologia, essa metáfora, nós somos essa ovelha perdida, que Deus não quer que se perca, Ele vai lá e nos busca para trazer para o seu aprisco de amor, para que a gente possa, de novo, cairmos em nós, nos desenvolvermos, perdoarmos, reconhecermos nossos erros e avançarmos espiritualmente. Não tem outra forma. Se não fosse assim, nós desencarnaríamos com as nossas pendências e não teria como resolvê-la. Ficaríamos assim, né, com uma solução de continuidade. Não teria uma resolução. Então a doutrina espírita é essa doutrina que nos faz raciocinar assim. Nos abre a mente dessa forma, para ver que esse é o Deus que cuida de tudo, está preocupado com tudo e nos permite resolver as nossas pendências. Ok. Meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, que quiser ligar, fazer uma pergunta por isso, está aí o telefonezinho aí na telinha, 2648-9008. Você pode ligar, meu querido amigo Henrique está ali ao lado do telefone já ali para anotar a sua ligação. Pode ligar, que ele vai anotar ou para o sorteio no final do mês, ou
se quiser também fazer a pergunta, pode fazer, que o Elísio vai responder sobre esse tema de hoje, que é o temor da morte na visão espírita. Mas, Elísio, você falou lá no início das suas palavras que a diferença para os espiritualistas e para os espíritas é que o espírita ele acredita na comunicação, na reencarnação, na sobrevivência da alma, né? Agora, eu gostaria que você falasse para a gente quais as provas, que provas que nós temos da sobrevivência da alma, ou seja, quando a gente desencarna, nós continuamos a ser o que nós somos, continuamos a viver, vamos para o mundo espiritual, vamos para uma colônia espiritual, vamos estudar, aprender, nos prepararmos para voltarmos, para reencarnarmos. Então, que provas que nós temos dessa sobrevivência da alma? Fala para a gente aí. Renato, nós poderíamos assim, enumerar muitas provas, né, muitos estudos, muitos compêndios que tratam desse subtema. Nós vamos citar, assim, 3 estudiosos, 3 cientistas que dedicaram, né, boa parte de suas vidas a esse trabalho. Um deles é o Dr. Banerjee, na Índia, excelente pesquisador, que teve a oportunidade, né, se utilizando de uma tecnologia da época, de aparelhos, né, de registrar a comunicação dos espíritos. Eram os próprios espíritos que vinham falar, né, que haviam, né, atravessado a aduana da vida, que haviam desencarnado, e registros esses científicos, né? Não era propriamente um médico, um pesquisador que se detinha na religião, mas tão somente, né, alguém que queria pesquisar, queria entender aquele fenômeno, como aquilo se dava, por que se dava, em que momento ocorria. Então, era esse o papel dele. Vamos encontrar também Sir William Crookes, na Inglaterra, que tem, né, assim, no campo da ciência, alguns registros muito interessantes, né, de alta monta do ponto de vista científico, como, né, descobridor, por exemplo, de símbolos químicos que estão na tabela periódica, inclusive, né? De raio-x também, do raio-x, isso, né? Então, o Dr. William Crookes teve a oportunidade aí de trazer essa contribuição, né? Então, podemos dizer assim, né? A doutrina espírita, ela recebeu uma contribuição de um cientista assim, de alto coturno. Ele era muito famoso na época. Muito famoso. Ele é muito que respeitado. teve a oportunidade, né, de estudar a médium Florence Cook, que era uma médium que através dela se materializava o espírito de Kate King. Então, quando ele estudou Kate King, e eram, né, pesquisas, sessões sob o ponto de vista assim, da rigidez, muito forte sob o ponto de vista da rigidez, né, de serem revistadas, né, aquelas médias, sobretudo Florence Cook, ela era exaustivamente revistada antes de entrar nas câmaras onde iriam ocorrer, né, as manifestações, a materialização de Kate King. Seguiu o padrão rigoroso científico. Tudo confirmado no mínimo 3 vezes, cada sessão daquela tinha que se repetir os fenômenos para que aquilo, né, ele pudesse catalogar como algo minimamente razoável, fiel. Senão, ele passava por uma outra pesquisa. E assim foi feito. Ele conseguiu, né, dessa forma, com esse rigor de cientista que tinha, pesquisar, né, aquele fenômeno, a ponto de Kate King se materializar nas suas sessões, poder tocar as pessoas, ser tocada pelas pessoas, e com uma aparência bem definida, né? Nós temos um livro muito interessante do Wallace Leal Rodrigues, que é editado lá pela editora Clarim de Matão, que trata muito bem, especificamente, o caso Kate King. E lá, vamos verificar, né, a última reunião em que Kate King anuncia que ela não iria mais se comunicar, porque ela estava preparando a sua reencarnação, o seu retorno, né, a um novo corpo. E aí, nesse dia, um dos participantes, junto com ela, ele toma de uma tesoura
e ela recorta parte da base do seu vestido, recorta pedacinhos e dá como assim como uma lembrança para cada um deles guardar. Cada um deles guardou aquele pedacinho, então, lá da pontinha do vestido, né? Como uma lembrança feliz ali daquele espírito que esteve tantas vezes com eles. No Brasil nós vamos encontrar Dr. Hernani Guimarães Andrade, desencarnado, também excelente pesquisador, que pesquisou casos notáveis e teve a oportunidade, né, de estender a pesquisa aqui das chamadas birthmarks, né, que são as marcas de nascença. Então, ele, num dado momento, pesquisando algumas pessoas, inclusive até crianças também, vamos encontrar isso num livro muito interessante chamado A Reencarnação no Brasil, em que as pessoas, né, tinham marcas no corpo, e quando começou o processo, né, de estudo, de verificar junto aos seus familiares, por exemplo, né, a dor que elas sentiam, o tipo de sintoma que elas tinham, que é um sintoma psicológico, em verdade, eles começavam a perceber, né, que aquela dor, aquele sintoma psicológico, tinha uma perfeita conexão com alguma marca que vinha no seu corpo. Era uma mancha, era um sinal que tinha em alguma parte do corpo, e a pessoa, né, normalmente demonstrava que sentia uma dor naquela área. E aí depois, sendo estudada, ela dizia, né, que, por exemplo, fora alvejada, né, por um projétil naquela região, e agora a incomodava de alguma forma. Sentia dor, né, ou psicologicamente, né, sentia ali um desconforto. Então aquilo se justificava, se mostrava dentro da pesquisa. Também, Renato, nós vamos encontrar, né, os livros, os relatos além túmulo, belíssimos, na obra de Chico Xavier, mais de 400, nas obras de Divaldo Franco, em torno de 200, de Ivone Pereira, Raul Teixeira, e tantos outros, né, que a gente poderia falar aqui agora, mas são muitos, mas muitas obras em que os espíritos aqui vieram contar, né? Chico tem um caso muito curioso, que o Parnaso além túmulo, que foram, né, os grandes poetas, sejam eles, né, alguns brasileiros também, mas portugueses, né, europeus, vieram ali, né, trazer a sua contribuição, na medida em que compunham poemas que falavam da vida, que louvavam a continuidade da vida. E aqueles textos, né, foram devidamente estudados pelos literatos da época, inclusive por Humberto de Campos, que à época era encarnado, e que estudou aquilo e ficou ali, né, realmente assim, estupefato quando viu assim, o estilo perfeito, né, o estilo que ele conseguia comprovar daqueles poetas desencarnados através daquele menino lá de Pedro Leopoldo. Foi o primeiro livro dele. O primeiro livro de Chico. É verdade. Em que ali trazia aquilo, e Humberto de Campos, né, grande escritor que depois, mais tarde, também veio escrever através de Chico, primeiro assinando com Humberto de Campos, depois passando a assinar como Irmão X, trata-se apenas de um pseudônimo, né, mas o mesmo espírito. Então nós temos assim muitas provas que os próprios espíritos trouxeram, né? É verdade. E também as cartas de Chico, né, que ele recebia lá em Uberaba, no Centro Espírita. Sim. Como ele confortou tantas e tantas famílias, pais que perderam seus filhos, e viam cartas dos filhos escrevendo com detalhes íntimos que só eles conheciam, que mais ninguém conhecia, só os pais e o espírito conhecia, e ele relatava tudo, dando uma prova contundente, né, da sobrevivência da alma. Não é isso? É verdade. E você lembrou bem, Renato, porque hoje nós temos muito a favor de nós, cada vez mais, a tecnologia. Então hoje é possível você assistir, talvez num telefone, não tão assim, tão sofisticado, um telefone simples, né? Assim, onde é o meio termo, você assistir o filme, né? Nosso Lar, por exemplo, já no seu telefone. É um filme que você tem na internet, né? Alguns trechos.
já pode se baixar, inclusive, vai lá assistir o filme, né? Vai falar do livro Nosso Lar, que foi o relato ali que André Luiz trouxe, né? Sobre a colônia Nosso Lar. O próprio livro que fala de Chico Xavier, no filme também, né? E outros filmes que nós temos já dos livros de Chico, estão aí surgindo, e outros que certamente surgirão. E agora tem uma novela nova que começou agora às 6 horas, né, na Globo, também falando sobre reencarnação, né? Falando da sobrevivência da alma. Muito interessante, né? Acho que bem lembrar também a questão da novela, que eu estava lendo a respeito assim, né, da sua sinopse, e ela, não sei se você sabe, Renato, mas essa novela ela vai ter assim um salto no tempo. Isso. De 150 anos, se não me falha a memória, né? E as pessoas vão estar na nossa era agora, né? E serão os mesmos atores, com os mesmos nomes, só que em posições diferentes. Ainda bem que o autor não deu detalhes, porque a gente já quer saber, né? Como é que vai ser, como é que a trama vai se desenrolar, mas tudo indica que vai ser realmente muito bonito e algo assim muito próximo do que a gente entende, né? Como podemos demonstrar, né? O que é a vida espiritual, como se dão os fenômenos, né? Da mesma forma que a gente registra lá no livro Há 2000 anos, o senador Públio Lentulus, que 50 anos depois ele reencarna como um escravo Nestório, que era cristão. Ora, quando a gente lê Há 2000 anos, a gente vê que ele recebeu um convite do próprio Cristo para segui-lo. E naquele momento ele quis cuidar das suas coisas, né? Das coisas do Senado, da sua vida pessoal, e resolveu não seguir Jesus. Mas 50 anos depois, como um escravo cristão, eis que ele se apresenta lá numa outra posição social, sem poder algum, condição financeira, né? Muito simplória, mas dando seu testemunho, em nome de Jesus, né? E a novela promete, eu realmente torço, vibro, oro para que os autores, né, continuem assim, bem inspirados, né? Bem para fiéis, que, né, tenhamos aí uma boa representação, né? Se não da própria doutrina espírita, mas pelo menos do fenômeno da reencarnação, né? Com certeza. Como ele ocorre, né? É verdade, mas eu acredito que vai ser. A gente sabe que é uma novela, né? Que a TV precisa de ibope, pode ser que alguma coisa ou outra não esteja muito bem com a doutrina, né? Verdade, com os princípios doutrinários, mas pelo que a gente está vendo, você é realmente uma história. Minha gosta da primeira fase, que era bem atrás, né? Todo esse dando a trama, daqui a pouco vai dar esse pulo que você falou, e para a gente poder entender. Então a gente tem que entender essa história agora, que está no início, que está acontecendo, para a gente poder entender depois, né? Quando voltar já na nossa era, não é isso? Perfeito. É verdade. Bom, então vamos começar a falar aqui da morte, né? A gente fala que todo mundo, quando fala de morte, né, muda de assunto, não quer saber, não quer conhecer. Mas a morte é uma coisa inevitável. Todos nós vamos morrer, não tem como não. O corpo vai perecer, não tem jeito. É uma lei da natureza, né? Não tem. Está dentro das leis divinas, né? Desencarnar, reencarnar e aprender, crescer, evoluir, a lei de progresso. Mas, quando a gente fala isso, a gente fica com medo. Agora, o que nós devemos fazer? Como é que a gente deve se preparar, né, para quando a morte chegar? Como é que é? O que eu tenho que fazer para a gente receber a morte, quando a morte chega para a gente? É muito interessante a pergunta, Renato, porque o que ocorre, né? É uma das poucas coisas que a gente não se prepara, exatamente por esse motivo, porque a gente tem medo. A gente não quer ela, né? É verdade. E a morte é desse fenômeno que realmente é assim, ela nos surpreende, né? Quando você vê assim, olha, naquela situação, a morte deve estar para chegar, né? A pessoa está lá de cama, enfim, está numa situação ali, né? Uma doença terminal. Numa doença chamada terminal, né? E ela surpreende e a pessoa não é daquela vez ainda. Não é naquele ano, não é no ano seguinte. Pessoas vão desencarnando e aquela vai ficando, né? É verdade. E por outro lado, ela surpreende quando você menos espera, ela acontece, né? Ela comparece, às vezes, na criança, comparece no jovem, ou mesmo no adulto. Um infarto fulminante. Que ninguém esperava. Puxa, mas como se deu? É uma lei divina, né? Como você bem falou, né? É uma lei da natureza, compreendida na lei divina, que a gente não domina, não temos, assim, o menor controle sobre ela. Nosso papel na vida é procurar nos preservar. Em que medida, né? Cuidando bem da nossa saúde.
da nossa saúde física e da nossa saúde espiritual, da nossa saúde psicológica. Agora, propriamente nos preparar para a morte é algo assim muito interessante, né? Que o Dr. Alberto Almeida do Pará, uma vez no seminário, ele fez um comentário assim, que eu não me esqueço, porque registrei bem. Ele comenta, né, que um conhecido dele, eles tinham lá esses pássaros assim domésticos, né? Eu acho que era um periquito, não era uma calopsita não. E aí era um periquito bonito, azul, e o menino adorava o periquito, era apaixonado por ele, todo dia alimentava o periquito, cuidava, levava para o quarto, brincava, enfim. E num dia de manhã, o menino no colégio, o periquito, como diz o Alberto, né? Ele veio, né, a desempassarinhar, né? Não desencarnou, né? E aí o pai ficou desesperado, meu Deus, né? O menino adorava tanto, o filho gostando tanto, e aí ele saiu rápido, antes que o menino viesse do colégio, para comprar lá, né, um periquito. Qual foi a surpresa? Que não tinha periquito azul no mercado, né? Tinha um periquito lá, meio branco, amarelado. Ele fez exatamente isso, segundo Alberto nos conta. Ele tingiu o periquito de azul claro. Desse jeito, tingiu o bicho para que o menino não sofresse o choque. E o Alberto aproveita para dar uma grande, né, assim, lição para nós, né? Não, era o momento de ensinar o que é morrer. Era o momento da gente acostumar a aprender a se frustrar. O menino em tenra idade, já podendo aprender, né? E ali seria muito interessante que ele ia aprender, teremos que fazer o enterro do periquito com ele, né? E não esconder isso dele. É um exemplo assim pequeno, mas no dia a dia ocorre. Você pode ter o seu gatinho lá, o seu pet, né? O seu animal doméstico. E ali a gente vai, né, praticando essas pequenas coisas, né? Para que quando vem um doente querido, que o impacto é muito maior naturalmente, né? A gente esteja entendendo o que é o fenômeno da vida. E nesse momento que a gente for falar lá do animalzinho que está ali sendo enterrado, a gente vai explicar. Isso ocorre com todo mundo, é uma lei da natureza, vai acontecer com a gente também um dia. Não perdemos essa oportunidade, né, de estar ali explicando. Já é uma maneira da gente ir se preparando, Renato, mas a gente, né, culturalmente a gente quer evitar, né? Então quando a gente olha as culturas orientais, já é bem diferente disso, né? Eles já são preparados, né? Alguns comemoram o retorno à vida espiritual de uma forma muito peculiar, alguns, né, com uma certa festa, uma espécie de homenagem, e nós aqui não, é um dia, né, que a gente quer evitar mesmo, que realmente dói, né? A gente não é de ferro, pode dizer que não sente, não vai sentir a dor, é lógico, é normal, né? A gente vai chorar, vai sofrer, não tenha dúvida disso, mas nós temos que tratar isso de que forma, né? Procurando lidarmos com isso. A melhor maneira da gente lidar com o medo é trabalhar o medo, encará-lo, né? Como diz a juventude, né? A gente tem que estar de frente a frente com ele. E não vai ser se afastando dele que a gente vai conseguir. Então, essa é uma maneira, e dizem os bons espíritos que toda vez que a gente dorme é um preparo também para a morte. É verdade. Né? Porque a gente se desliga do corpo, é um desligamento parcial, mas é também um desligamento. Então, nesse momento, quando a gente prepara bem nosso sono, por intermédio da prece, da leitura de uma mensagem, a gente se desliga bem, parcialmente, já que não é uma desencarnação, e tem ali contato com o mundo espiritual, e começa a trazer essas impressões, né? Porque a gente vai ter oportunidade de contatar nossos entes queridos, que já desencarnaram, por exemplo, alguns amigos, e aí nós vamos começar a lidar com isso, e ainda que isso venha, né, de uma forma assim, bem sutil, bem suave na nossa memória, mas vai ficar registrado em nós, né? Vai ficar registrado lá na nossa consciência, de alguma forma. A gente vai sempre lembrar, puxa, mas eu sonhei, né? Tem gente que chega a dizer, eu sonhei com vovó, sonhei com vovô, sonhei com titio, né? Enfim, sonhei com algum parente, né? Com alguém ali que era muito querido, e exatamente foi um contato que se estabeleceu naquele instante. Então a gente está se permitindo a esse contato, de estar ali, né, tratando isso. Isso aí, segundo os espíritos nos falam, né, Elísio, a morte é muito mais tranquila que reencarnar, né? Dizem que reencarnar é muito mais difícil, é muito mais complicado,
do que a morte. A morte desencarnou, se liberta dessa, que eles chamam que aqui, nosso corpo, como uma cadeia, né? Nós ficamos presos nesse corpo aqui vários anos, e o espírito é livre, quer se soltar, e quer seguir o seu caminho, né? Ter todos os seus sentidos aflorados. Isso. E aqui nós só temos só esses 5 sentidos né? Então a morte é uma libertação para todos nós. E ao contrário, né? A gente vê muito quando as pessoas, por exemplo, uma pessoa morre, né? Há uma pessoa que era boa, tranquila, né? Puxa vida, né? Ou aquele moço pobrezinho fazia mal a ninguém, morreu. E aquele outro lá que faz mal a todo mundo, que é isso, que é aquilo, não morre. Praga ruim não morre, mas é um bom morre. Aí a gente começa a entender, a doutrina espírita nos mostra que esse que morreu, que desencarnou, esse sim está conseguindo seguir a vida dele, está se libertando, daí está saindo de uma cadeia. E nós continuamos aqui, que vamos continuar, né? Trabalhando nesse corpo, tentando nos melhorar. Então ninguém morre na hora errada, né? É verdade, não. Tu mora na hora certa. Então a desencarnação é uma coisa normal. E é bom, é tranquilo para todo mundo. É uma libertação para o espírito. Então não se engane, quando uma pessoa boa desencarna, você pode ter certeza que aquele tem um porquê, tem um objetivo, era a hora dele e tinha que se libertar. Agora, aquele que ficou, esse aí ainda tem muito que pagar, né? Que fazer, trabalhar a sua vida aqui na Terra para que ele possa ter uma desencarnação também tranquila como esse. Esse é que é o nosso trabalho aqui, não é isso? Só uma condição, né, Renato, em que o espírito, né, a pessoa, né, abrevia a sua vida, que é a condição do suicídio, né? Sim. Essa condição que é a condição mais sério, infeliz, né? Você falou, é muito sério. É a condição mais infeliz que existe no sentido da abreviação da vida. Essa realmente foge ao contexto do controle divino, né? Que é a pessoa numa situação de desespero, num ato assim, de temeridade, né? Que às vezes é até chamado de coragem por alguns, mas na verdade não é uma coragem, né? Como você bem disse, né? Coragem quando a gente fica aqui na vida, né? E para enfrentar os problemas, para tentar resolvê-los, ainda que não resolva todos, mas resolver alguma coisa, né? E não a gente fugir dela, né? Na verdade é uma espécie de fuga. Então esse é uma condição assim muito complicada, né? Que o espírito depois vai ficar. Aquele livro que nós fizemos referência, que é a Memória do Suicida, traz lá todas as dificuldades, né? Em que um espírito suicida ele fica, né? Ele se mata, né? Para se livrar de um problema, ele não se livra do problema e arruma muitos outros problemas mais sérios, né? Que ele está transgredindo a lei divina, né? É verdade. Então, aí a coisa fica complicada. Quer dizer, ele não vai ficar livre dos problemas que o levou ao suicídio, que vai continuar sofrendo por aquele motivo, ainda vai ter outro motivo, que é o fato de ter tirado a sua própria vida, né? Exato. Então, é muito complicado. Então, a gente tem que encarar mesmo aqui, nós estamos aqui na Terra para isso, é para encarar os problemas e tentar resolvê-los. Eu costumo dizer assim, se tiver com problema, procura a gente, né? Chega na casa espírita, vai ter sempre um amigo para te abraçar, né? Vai ter sempre uma pessoa disposta lá a te ouvir, né? Nos atendimentos fraternos, vai ter o passe, sempre vai ter alguém para te ouvir. Então, se uma ideia dessa vier à sua cabeça por algum motivo, tira da cabeça. Vá para um grupo espírita, que é o nosso caso, onde a gente pode falar, né? Vá para uma igreja, enfim, aquilo que estiver mais próximo, né? Procure lá alguém que vai ser bem orientado, né? No nosso caso, não tenha dúvida que todas as casas aqui, seja de Cabo Frio, da região, vão te acolher com muito carinho, vão te ouvir, vão tentar te ajudar no que for possível, né? Não há por que a gente se desesperar nessa hora. Estamos aqui para isso mesmo, para ajudar uns aos outros. É verdade. Tem também a gente tem assistido aí alguns programas, uma reportagem, até no Fantástico já passou, e tem na internet, da experiência de quase morte. Né? Pessoas que tiveram um coma, que passaram por que tiveram uma morte, né? Aí o coração parou durante uma cirurgia, e quando eles voltam, eles relatam o que eles passaram, né? A experiência que eles tiveram. Isso aí ajuda mesmo a pessoa a entender a morte, a aceitar melhor a morte, essas pessoas que passam por essa experiência de quase morte? Sim, com certeza, porque nesse momento a pessoa tem acesso, né, a uma informação, né, assim, a um momento
da sua vida que até então não teve, né? Muitas vezes no corre-corre da nossa vida, né? Dessa nossa vida frenética, em prol do trabalho, esse corre-corre que todo mundo tem, né? E às vezes a gente não consegue dedicar, né? É claro que deveríamos sempre tentar, né? Dedicar um período semanal às coisas de Deus, né? Mas quando a gente não consegue, a gente fica ali absorto naquela situação, né? Que é a situação às vezes, muitas vezes profissional, né? Que nos toma. E aí quando a gente está nesse momento aí do quase morte, né? Que está esse desligamento parcial, a pessoa tem contato com o mundo espiritual, ela vê uma outra realidade. E aquilo ele chega de uma maneira assim muito intensa. Então quando ela retorna, né? São vários relatos, né? De pessoas que dizem, né, uma série de coisas, né? Um dizem que viu um campo de flores, uns chegam a dizer que encontraram com algum parente, né? Verdade. Relatam às vezes situações que vivenciaram no mundo espiritual que não foram muito boas, situações assim perturbadas, tem de tudo. Mas exatamente, né, é uma provocação a essa criatura, uma provocação momentânea, né, para ela entender, né? Uma provocação no sentido de quê, né? De mexer com ela, nesse sentido que eu quero usar o termo, né? Dar uma mexida nela, né? Na medida em que ela vê um outro ângulo da vida, que até então ela não conhecia, né? Existe uma psiquiatra suíça chamada doutora Elisabeth Kübler-Ross, que na verdade era psiquiatra suíça, mas viveu a maior parte da vida dela nos Estados Unidos, nas grandes universidades, né, americanas. Então ela estudava os pacientes chamados pacientes em fase terminal. E aí ela começou, né, fez assim vários milhares de entrevistas, né, vários relatórios, né, acerca daquele momento chamado terminal das pessoas. E ela tinha uma frase muito interessante, né, que ela era uma pessoa, pelo que a gente vê nos livros dela, eu já tive a oportunidade de ler alguns, né, e uma pessoa muito assim dócil, né, muito envolvente, carinhosa, né, fazia aquele papel assim da mãe que chega para envolver a pessoa num momento difícil. Então ela dizia assim, né, você não está bem, eu não estou bem, nós não estamos bem. Então ela era bem realista, né, longe de dizer, não, está tudo bem, isso vai passar, enfim, ela não era o discurso dela, ela colocava um discurso. Mas quando ela chegava para conversar, que envolvia, né, magneticamente as pessoas com a sua conversa, a pessoa se sentia mais segura, né, podia ali se abrir, né, aqueles que permitiam, conseguiam ainda dialogar, porque tinha alguns que nem dialogavam mais, né, às vezes eles lagrimavam, quando muito, né, pela conversa que ela levava no pé de ouvido com eles, né, ela percebia, registrava os momentos de emoção, embora a criatura não conseguia mais se expressar, né. Então ela foi registrando, e aqueles que ela poderia ter assim, registro mais didáticos, ela relatou para nós, né, alguns, e ela dividiu em alguns aspectos. O primeiro deles é a negação, né, em que a pessoa ela tem uma negação de que aquilo está acontecendo com ela, né. A pessoa acha que é o médico que errou o diagnóstico, né, os exames foram trocados, enfim, né, uma desculpa qualquer, né. Então, na verdade, ela não quer aceitar. A pessoa está naquela condição, né, ali, de não aceitação. É uma situação crítica, né? E ela procurando envolver essas pessoas para que a pessoa, pelo menos naquele momento, né, ela passasse a aceitar, porque ela se harmonizava, né, consigo mesma. E aí ficava mais fácil do seu passamento, né? Um passamento mais tranquilo, o próprio espírito, né? Ficaria mais tranquilo. Com certeza. Um outro mecanismo, né, é das pessoas que ela registrava, né, que é um outro aspecto, a raiva. Chegou a registrar raiva nessas pessoas, né, em que as pessoas perguntavam assim, por que comigo? Por que não com ele, que é velho e doente já, né? Que é comum, como a gente falou no início, né? Verdade. A lei natural, né, da vida é que a morte vai atingir lá os doentes e os velhos, né? E não os novos. Realmente é uma lei, o curso natural seria esse. Mas a gente sabe que para a lei divina, né, há outros, assim, vamos dizer, outros ingredientes envolvidos, né? Há a necessidade do espírito. Com certeza. Né? Então, nós tivemos assim alguns amigos muito novos aqui da região mesmo, que quando desencarnaram novos, a gente
ficou surpreso, falou assim, não, chegou a perguntar, será que é mesmo? Né? A gente até demora, né? Cai em si até para entender a situação, e a gente que é espírita, né? Por quê? Surpreende mesmo, né? Com certeza. Mas tem uma pessoa colocando isso, né? Que até com certa raiva dizendo, puxa, mas por que não com ele que já é velho, né? Tá tão doente, né? E comigo que sou novo, né? Tô nessa situação, né? Então, e um outro aspecto que ela registrava era o aspecto da barganha, né? Em que a pessoa naquele momento, ela quase que queria fazer uma barganha com Deus, né? Então alguns chegavam a dizer, não, eu prometo que daqui para frente eu vou fazer tudo assim dessa forma, eu vou ser bonzinho, né? Vou melhorar a minha maneira de ser, vou tratar melhor fulano, né? Os meus subordinados, enfim, né? Eu vou cuidar bem deles, eu vou, né, dar mais benefícios para eles, enfim. Nessa hora, as pessoas dando esse tipo de resposta, né? Que é uma barganha, que é uma coisa muito nossa mesmo, né? Quando nós analisamos sobre o ponto de vista da reencarnação, que nós somos espíritos milenares, nós barganhamos muito no passado, né? Então a gente já quis, né, comprar pedaços no céu, né? A expressão é exatamente essa, né? Comprar alguns benefícios no céu. Então a igreja, né, ela tinha a chamada tabela de indulgências, né? Quando alguém cometia um pecado, aquele tinha um valor monetário a ser pago para ela se livrar daquele pecado, né? Então, nós fomos acostumados com isso em algum momento da nossa vida, né? Numa dessas existências, a barganhar desse jeito. Não ia ser diferente numa hora tão importante para a gente, né? Que é a hora que a gente está vendo, né? Que vai morrer, pelo menos do ponto de vista do corpo físico. E às vezes para a pessoa que não acredita, né? Que a vida vai continuar, né? Para ela vai acabar ali mesmo, né? É verdade, com certeza. Um outro aspecto que ela registra, Renato, é o da depressão. A doutora Elizabeth Kubler-Ross registrou a depressão, né? Quando ela diz, né? É um processo, né? É um momento em que o paciente ele se sente tão impotente, né? A gente imagina realmente, né? A pessoa que não tem a fé no futuro, ela se sente muito impotente, né? Porque ela vê que, embora ela tenha tentado viver, né? E às vezes não faltaram recursos financeiros. Vamos nos lembrar disso. Não estamos falando aqui daquele, né, que é o doente terminal porque faltou recurso, né? Não, daqueles que às vezes foram para grandes centros médicos mundo afora aí e mesmo assim não conseguiram, né, sobreviver, né? É verdade. As doenças, né, elas chegaram de tal forma, acometeram tanto essas criaturas que nem os grandes médicos, nem os melhores recursos foram capazes, né, de mantê-la, porque era o seu processo, né? A sua desencarnação deveria ali ocorrer. E mesmo assim essas pessoas num processo, né, de depressão antes, né, a sua impotência de não poder resolver aquilo, né? É verdade. E aquela perda, né, eminente, né, da distância dos entes queridos, a perda eminente das coisas materiais, por exemplo, que a pessoa conquistou, né? Aquilo para ela é um choque, tudo que eu conquistei, agora eu não vou poder mais desfrutar, né? Então, é um outro aspecto. E um aspecto que ela analisa por último é o aspecto da aceitação. Isso é muito interessante também, né? Acha assim que ele, né, é um corolário disso que a gente está falando, né? Quando ela diz, o paciente está preparado para a morte, né? Agora precisa, assim como um recém-nascido, de mais horas de sono. Olha que interessante, né? Então a gente sempre não deixar, né, de colocar, né, a coisa espiritual, né, o espírito que está ali ainda reencarnado, mas também dizer que ele tem a sua necessidade física, embora esteja, né, numa situação ali chamada terminal, né? Vamos registrar que nós tivemos notícias aí há uma semana, né, de um rapaz que ficou 12 anos em coma e que retornou à vida, né? Aquilo podia ser chamado de terminal também, né? E ele retornou à vida, né? Então quando a gente vê, né, a eutanásia sendo defendida de alguma forma, muito cuidado na hora de defender, né? Não no meio espírita, assim, né? Mas aqueles que a defendem, muito cuidado, porque tem muita gente, né? Ou melhor, tiveram vários casos que voltam à vida. Quem somos nós para dizer que não vai voltar? E ele dizia que ouvia tudo, percebia tudo. Isso. Em coma, e ele conseguia ouvir tudo, saber tudo que estava acontecendo. Então, quando a pessoa diz que está em coma, que não está vendo nada, não está escutando nada, não é bem assim, não. Porque tem um espírito aí que está atento. Exatamente. Então, cuidado nessa hora, né, em a gente, né, dar o aval nesse tipo de pensamento, esse tipo de teoria, né, que ela se avoluma, né, de alguma forma em alguns países, né, e
a gente, né, tem essas provas, né, que não é bem assim, né? O controle não está na mão dos homens, está na mão de Deus, verdade, né? Isso é como que o espiritismo é totalmente contrário, né? Que é a eutanásia, né? Isso. Que é justamente isso aí, né? As pessoas terminais que estão em coma, aí vai lá, abrevia e deixa lá, desliga o aparelho, ou mesmo dá uma injeção para desencarnar. Mas só que existe, como você falou, existe uma programação espiritual para aquela pessoa, ela tem que passar por aquilo, que aquilo é importante para ela. Aí as pessoas vão lá e desligam e fazem com que elas desencarnem antes do tempo. Quer dizer, então você não está ajudando, pelo contrário, né? Você está prejudicando e muito, que ela tinha que passar por aquele momento. Como esse rapaz que voltou à vida, ele falou que ele ouvia tudo, via tudo que estava acontecendo, via que as pessoas estavam conversando, falando. Então é por isso que nessa hora, quando a pessoa está doente, nós temos que ter uma palavra de amor, de carinho, né, de orar por ele, né, que isso faz bem para o espírito. Se ele estiver realmente desencarnando, ele vai ouvir aquilo ali, para ele vai ser uma bênção para ele poder desencarnar, né? Vai ajudá-lo. Agora imagina ele ali desencarnando, com a presença espiritual e as pessoas falando mal dele, gritando, cantando, falando, né, dando gargalhadas e tudo para se livrar dele. Olha só que terrível, né, que sofrimento que é para aquela pessoa que está ali, para aquele espírito, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, como a gente já falou aqui também, quando as pessoas desencarnam no velório, né, o cuidado, o carinho que a gente tem que ter de não gritar, de não falar, de não soltar piadas, não ficar de gargalhando, porque na maioria das pessoas, nós comuns, nós estamos ali ainda, não desencarnamos totalmente, né? Que a doutrina espírita nos esclarece, né? Sobre isso, que a gente não desencarna, que o último laço que corta, que é esse da cabeça, da fossa romboidal, nós ficamos ligados ali, tem uns que ficam 24 horas, mais até, que precisa daquele carinho, que é o caso do Dimas, né, da desencarnação de Dimas, que ele ficou preso ali ao corpo com a mãe dele, durante o velório dele todo, e sentindo todas as vibrações, as gargalhadas, as pessoas falando mal dele, né? Ele sentiu tudo isso. Então ele tem que ter muito cuidado, muito carinho nos velórios também. Vai ter importância, porque a gente acha que o corpo está ali, morreu o corpo, e não tem mais nada ali. Esquecem do espírito, né? Que é a verdadeira vida, né? Que continua, e as pessoas não têm esse carinho especial com os espíritos. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela complementa, Renata, a questão da aceitação, né? Dizendo que é um momento que ele precisa descansar, né? Porque aquilo vai relaxar, né? Vai lhe dar tranquilidade, mas é um momento também que não deve ser esquecido, né? A família, ela precisa de muito apoio, né? Porque é natural, né? Está sentindo também pelo ente querido, né? Que está partindo. E é lógico que ela vai ficar mais confortada na medida em que vê que ele está aceitando. Você imagina a família, né? Diante, né, daquele ente querido que está desencarnando, mas está ali depressivo, está com raiva, está com a negação, né? Ou os três juntos muitas vezes, né? É verdade. As três coisas misturadas, né? E então aquela família vai ficar ainda muito mais triste, né? Muito mais envolvida com aquilo. Contrário quando ela está aceitando, né? A pessoa está aceitando, embora ninguém queira aceitar no fundo, a pessoa não queria desencarnar, mas ela sabe que é o momento dela, né? Ela foi preparada para isso, tem uma preparação, né? Assim, cultural, né? Que lhe ajudou a entender aquele momento. E então a família precisa de apoio, porque nem sempre a família vai entender, nem sempre a família vai aceitar, né? Então veja que é um processo terapêutico, né? Que atende a todos. Esse era o papel dela. Vê que o papel dela é muito interessante, muito bonito, né? É uma cientista que desencarnou em 2008, né? E também a gente sabe, tem relatos, né, de pessoas que estão em doenças terminais, que a gente sabe que o espírito está frouxo, está se afrouxando, está saindo do corpo físico, e aí começa a ter contatos com a vida espiritual, de ver parentes, conversar com parentes, aí chega e fala para a pessoa, hoje meu pai esteve aqui me visitando, a minha mãe, a minha tia, e as pessoas dizem, rapaz, ele não está bom da cabeça não. Não, realmente ele teve aquela visita, porque ele já está se desligando do corpo, então já tem um contato muito assim, íntimo com o mundo espiritual, e vê realmente, vê os seus entes queridos, os seus pais, as pessoas que ele ama, e quando ele fala que está vendo, porque ele está vendo mesmo, né? Então todo esse carinho, quer dizer, essa médica teve
não era espírita, né, mas Não. como médico, mas tremendamente humana, e ela conseguiu, né, ajudar com esse carinho dela de atendimento, e no fundo ela estava preparando mesmo, né, para desencarnar. Né? Nós já falamos aqui que nós temos medo de morrer. Por que a gente teme tanto essa morte? Nós temos só, deixa eu ver aqui, nós temos 15 minutos de programa, e eu gostaria de saber que você fechasse mais aí, falasse mais um pouco mais para gente, por que nós tememos a morte? Por quê? Então, nós temos medo da morte por alguns aspectos. É interessante isso, né? Porque quando a gente fala, a gente costuma generalizar. Mas quando a gente se aprofunda um pouco, a gente vai ver que tem várias coisas que nos levam a ter medo da chamada morte do corpo físico, né? Uma delas é o medo de não mais viver, porque a gente teme, bom, se eu morrer, eu não vou viver mais, né? É o medo de não saber o que vai acontecer depois. Esse é um medo básico também, né? Com certeza. O outro é um medo que vai doer, né? O medo da dor mesmo, né? Será que vai doer na hora de morrer? Então a gente não tem noção, né? Como é que é essa morte, né? Dói. Um outro, né, é o medo do sofrimento depois da morte, é o post-morte, né? Aquele sofrimento após, né? E um quinto, assim, elemento, né? É o medo da perda, é o medo de perder, né? Os afetos, medo de perder, né? Os bens materiais, né? É verdade. Então, são esses medos que eu gostaria, se você me permite, detalhar um pouco mais, né? Assim, então, Allan Kardec lá no Céu e Inferno, né? Ele diz lá assim, né? O medo de não mais viver, né? Ele fala assim: esse temor é um efeito da sabedoria da providência, é uma consequência do instinto de conservação, contrapesa a tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Estou lendo aqui no capítulo 2 do Céu e Inferno, né? Então, na verdade, faz referência ao instinto de conservação. Então, esse medo que a gente tem de não mais viver, né? Então, veja que, na verdade, é um benefício para a gente, é uma proteção. Né? A gente entende, né, como um instinto de preservação, né? Ao mesmo tempo que nos conserva, nos preserva, né? Então, é bom que a gente tenha. Né? É bom que nós tenhamos, de fato, esse. É verdade. Esse é daqueles que é bom ter sempre, né? Então, já assim, nós pensamos, o espírito tem que ter medo da morte, né? Já que ele lida tão bem com isso, né? Como diz uma amiga lá de Juiz de Fora, a Elaine, né? Elaine Silveira, ela fala, o espírito é craque na morte, né? Mas tem medo, né? É verdade. E exatamente isso, nós temos que ter esse certo temor, esse temor relativo, e na verdade é isso, né? É o instinto de conservação, né? É aquele que vai nos fazer nos comportar na vida, né? Com um certo zelo, com um certo cuidado. Mas não é nada desesperador, não é nada desequilibrado, né? É verdade. É algo que, na verdade, é para nos deixar alerta no dia a dia, né? Então, o instinto de conservação está aí para isso, né? E esse medo de doer, né? Que é um segundo elemento, né? Que a gente vai registrar lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, quando ele nos diz assim, né? Muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que a acompanham. Sofremos, é verdade, na doença que acaba pela morte, mas sofremos também nas doenças de que nos curamos. No instante da morte, dizem-nos os espíritos, quase nunca há dor. Morre-se como se adormece. Esta opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e o dever chamam frequentes vezes para a cabeceira dos moribundos, né? Então, aqueles médicos que cuidam do paciente assim terminal vão registrar lá isso, que eles morrem e não tem registro lá, nenhum sintoma de dor, lancinante, nada assim absurdo. Daqui a pouco está conversando e a pessoa parou de falar ali, né? Parou de respirar e, né, veio, né, a desencarnar. A grande maioria das vezes a morte se dá assim. Ou seja, né, não há propriamente essa dor, né, que a gente teme tanto, né? Tem pessoas que dormem e no dia seguinte não... Né? Não acordam, né? Acordam do lado de lá. Por exemplo, eu tive o caso, o meu pai, ele estava assim, ó, sentado, ele tinha uma cadeira que chama de papai, né? Aquelas, sim, né? sim. Ele estava aqui, meu irmão conversando com ele, assim, tranquilo, daqui a pouco ele fez assim, ó.
morreu ali mesmo. Desencarnou. Tranquilo, sim. Pô. Mesmo quando o meu irmão foi conversar com ele, já tinha desencarnado. Que acha que está dormindo às vezes? Ele fez assim. Ele pensou mesmo assim, tá vendo? Aí pegou ele, botou na cama, né? Tentou, né, reanimar e tal, mas foi a terra, né? Bem tranquilo, né? Bem suave, né? Bem suave. E quantas nós temos experiências, nossos amigos estão nos ouvindo também, né? De pessoas que vão assim, né? Depois eu também o pai de um amigo meu também dormiu no dia seguinte, quando ele foi lá e não acordava, não levantava, foi ver, estava desencarnado. Quantos casos tem sobre isso? Né? Muitos, inúmeros deles, né? Um outro elemento, né, da questão do temor da morte, que também está no Céu e Inferno, é o medo do desconhecido. E Allan Kardec também, lá no capítulo 2 do Céu e Inferno, ele registra assim: o temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total, igualmente o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Então, resumindo, essa noção insuficiente da vida futura é um dos grandes temores da morte. Então a pessoa não sabe o que vem depois, né? Então, às vezes ela tem essa noção, né, da tradição judaico-cristã, que fala do céu, fala do inferno, coisas, né, que nós sabemos improváveis, né? A gente não consegue provar o céu, não conseguimos provar a existência física do céu, né? A existência física do inferno. E as pessoas têm lidado com isso, né? Então é uma coisa que é falada, que se pontua como sendo destino no céu, né, para as pessoas que foram boas, né, sob algumas condições, segundo a tradição judaico-cristã, e o inferno para aquelas que não foram boas, não atendendo aquelas primeiras condições, atendendo ou deixando de atendê-las, né, vão passar, né, para uma outra situação que seria aqui o inferno. E aí, nesse caso, como isso não se comprova, isso é uma incerteza, é um desconhecido, a pessoa fica tão insegura que teme muito a morte, né? Porque ela não sabe se realmente aquilo vai acontecer. Então, essa insegurança, né, essa noção insuficiente da vida futura, que o Espiritismo vem trabalhar isso, né, vem pelo contrário, né, conforme a pergunta lá no início, nos fala da sobrevivência da alma, as provas, né, estão aí nas obras, né, de Allan Kardec, na sua codificação, nas obras de Chico Xavier, de Valdo Franco e tantos outros, né, livros de André Luiz estão aí, trazem isso, né, pra gente, né? Alguns livros muito específicos que trazem fotos de materializações de espíritos, né, então que hoje raramente se realiza, né, porque já tem muito registro sobre esse assunto. Ou seja, provas não faltam, né? Provas não faltam. As pessoas têm que se informar mais, né? A gente procurar se informar, porque tem pessoas que passam a vida inteira, né, de maneira total materialista, totalmente evitando, ignorando a vida espiritual, não se preparando, e quando chega a hora da morte, acontece isso aí. E aquelas pessoas que são tremendamente materialistas, que têm medo de perder as coisas, né? Isso, perfeito. De perder os seus bens, sofrem um bocado porque vai ficar sem os bens, né? E sabe que não vai levar nada, vai ficar tudo certo. Você já antecipou já o penúltimo item, que é o medo de sofrer. Exatamente isso. Então as pessoas, né, na verdade, têm esse medo de sofrer. Kardec também registra lá no Céu e Inferno. Quem quiser consultar o capítulo 2, é muito rico, né, para esse tema que a gente está tratando, o livro Céu e Inferno, no seu capítulo 2. Ele fala assim, né? Outra causa de apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente querem a vida futura, é a impressão do ensino que, relativamente a ela, se lhes há dado desde a infância. Olha que interessante. Tudo é cultural, né? É verdade. Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório, né? Porque trata do céu e do inferno, né? Então, na infância, porque às vezes na infância a gente é levado a acreditar nisso sem raciocinar, sem nos dar a oportunidade, né, de contestar, vamos dizer assim, de uma forma salutar, né, de perguntar, né, quantos de nós fomos tolhidos por nossos pais, né, pelos nossos avós, talvez, né, quando a gente perguntava, mas como é que é isso, como é que é o céu, né, como é que é o inferno, como é que explica isso, e a gente, né, não tinha oportunidade de fazer essa reflexão. Era nos dito, né, que era daquele jeito mesmo, e assim estava bom,
e para entender, e era o suficiente para a gente seguir a vida. E isso não nos atende mais, né? Hoje, com certeza, os nossos jovens, eles são muito questionadores, né? Então, falar hoje para um jovem, né, que existe o céu, o inferno, é muito complicado. Posso dizer assim, de cadeira, né? Porque eu não falo do céu e inferno, mas se tivesse falado, né? Tivesse falado para eles que existia, ia ter muita dificuldade, porque os meus, por exemplo, iam pedir, né, que eu mostrasse, né, relatos, mas prova isso. Tem alguém que foi lá, alguém que conta isso, como, né, os Espíritos contam, que é a vida espiritual, né? Nos dizendo, né, que o céu é um estado da alma, que o inferno, na verdade, é um estado infernal, que nós estamos em qualquer momento, podemos estar aqui reencarnados ou desencarnados. É um estado de consciência, né? É só consciência. É como está a nossa cabeça, né? Então, eu posso amanhecer no estado infernal amanhã, por exemplo, né? Ter um problemão, né, para resolver, e aquilo está como um punhado de brasa na minha cabeça, né? Aquilo aqui é um inferno para mim naquele momento, né? Com certeza. E quando eu estou em paz, tranquilo, é o céu. Então, são estados conscienciais, como você está lembrando, né? Que a gente passa, mas não físicos, né? Então, não são estados físicos, né? É interessante que no livro Nosso Lar, nós vamos ter lá, né? O livro Nosso Lar e no filme Nosso Lar, né? Também, vamos ter lá algumas coisas interessantes. Vamos ter lá o umbral, que não é o inferno dos espíritas. Vamos ter a colônia Nosso Lar, que não é o céu dos espíritas, né? Porque o espírito não tem céu nem tem inferno, né? Mas são estações, né, que o espírito desencarna e passa por elas. Alguns de nós vamos ter que passar, né, por algum motivo, precisar passar lá no umbral, né? O André Luiz levou lá 8 anos no umbral, né? Depois vai para a colônia Nosso Lar, um ambiente muito melhor. O umbral é um ambiente inóspito, né? Difícil até de respirar, né? E lá no Nosso Lar não, num ambiente tranquilo, pacificado, harmônico. Então, são estágios preparatórios para depois a gente reencarnar de novo. Mas não se trata de céu, de inferno, né? Céu e inferno são estados de consciência. Na verdade, se a gente começar a pensar isso, que para ir para o céu tem que ser bonzinho, nós vamos chegar à conclusão que ninguém vai para o céu, porque ninguém é bonzinho. Ninguém é perfeito aqui nessa Terra. Nesse planeta. Então, é verdade. Não é por aí, né? Se fosse por aí, a gente ia ia todo mundo para o inferno. Isso. Né? Então, está acabando o nosso programa, só queria que você fechasse isso aí. Qual a mensagem que Jesus nos mandou, nos deixou sobre a morte, que é para a gente fechar, que faltam 4 minutinhos. Jesus disse, né, no Evangelho, Renato, né, que aquele que crê em mim, né, ainda que esteja morto, viverá. Está lá registrado lá em João, né? Com certeza. No capítulo 11, versículo 25. Veja que interessante, né, quando o nosso mestre maior, né, sendo Jesus, né, o grande líder que o Senhor da vida enviou para que orientasse, né, as ações de amor, as ações positivas aqui na Terra. Nós sabemos, né, que todos os grandes enviados do amor, de paz que vieram à Terra, todos eles foram enviados por Jesus, mesmo os que vieram antes dele, porque Jesus era um missionário que cuidava do nosso planeta, né? Então, eles vieram aqui em missão antes do Cristo, a pedido do próprio Cristo. Então, quando ele nos fala isso, né, aquele que crê em mim, né, ainda que morto, entre aspas, viverá, é exatamente, né, quando nós, né, consideramos, né, que ao chegar ao final de uma encarnação, em que a gente podia olhar para trás e dizer, puxa, eu pouco construí, estou muito arrependido do que fiz. Imagina a gente, né, chegando lá na frente e dizendo isso. Ou ainda, tendo feito muito e dizer, ainda ficou muito por fazer, porque eu me detive em algumas coisas, né, na vida, que hoje, com a experiência que tenho, eu não teria me detido. Então, perdi tempo realmente em algumas coisas, né? Então, nesse momento, a gente vai dizer, a vida não acabou, né? A gente está morrendo no corpo. Então, o Cristo veio nos trazer essa mensagem, a vida continua. Então, a gente que crê nele, né, como o Senhor da vida, né, o Príncipe da Paz, que é o representante de Deus, para nos permitir continuar, né, as nossas existências, teremos a oportunidade de aqui retornar. Então, Jesus é sempre uma mensagem de vida, uma mensagem de amor, e assim ele o fez, né? Quando mesmo depois de desencarnado, ele se apresentou inúmeras vezes, ainda instruindo, ainda se apresentando como pai amoroso, dando instrução, como irmão, né? Como aquele benfeitor que nos ajudou, e se apresenta até hoje. Então a mensagem de Jesus é sempre essa, né? Que há um panorama de vida belíssimo para nós, né?
muito mais bonito do que aquele que nós já vivemos até hoje, né? Aí à frente, né? A felicidade, ela é uma conquista pessoal, mas é uma conquista possível. Não é uma quimera de forma nenhuma. Todos nós podemos ser felizes. Com certeza. Meu amigo, foi tão gostoso, mas passou o tempo. 1h30 passaram, muito legal, foi um bate-papo muito bacana. Queria te agradecer mais uma vez pelo seu carinho que você teve pelo nosso programa, vindo lá de Araruama fazer esse programa com a gente, tá? Dar um abraço nos amigos lá de Araruama, sim. Tá ok? Semana que vem nós vamos estar aqui de volta com o meu querido amigo Dr. Fernando Santana lá, da Amilagros. Vamos falar sobre epigenética, vamos entender o que é isso, quais são essas alterações, né, que acontecem no corpo físico, e entender a medicina espiritual, que não é só a parte médica, mas tem principalmente a parte espiritual que faz com que a ciência ainda não conseguiu explicar muita coisa que a medicina espiritual explica. Então, nós vamos estar com o Dr. Fernando aqui semana que vem, tá? Com mais um programa Espiritismo em Foco. Agradecer mais uma vez, brigadão mesmo, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que possamos ficar atentos aí a esses eventos da Amilagros, dia 2 com o Zé Hector lá no Leon Denis, e dia 15/8, nós vamos continuar falando sobre esse evento, né, desse workshop, vamos entender, falar sobre depressão, ansiedade, pânico, entender, né, a medicina espiritual, tá ok? Então que todos tenham uma semana de muita paz, de muita alegria, e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.